Bom dia, povo de Deus. Boa quinta-feira para todos. Hoje o momento aqui desse lado de cá tá para chuva, Nordeste, Maceió, Alagoas. E nós vamos tentar aqui passar alguma palavrinha da parte de Deus. Tentar, claro, para que Deus possa nos abençoar, iluminar. Eu coloquei o microfonezinho aqui. Eu vou ficar de olho nele, pera. Digamos que não descarregar eu não vejo. E como ali está tapado, então se ele descarregar eu não vejo, aí fica sem o áudio. Eu gosto dessa bicicletinha velha, então eu permaneço com ela aqui. É uma bicicletinha, parece que eu achei no reciclável, e essa flor eu achei também por aí, então coloquei aqui, então ela está aqui como algo bonito em nossa vida, que é o que ocorre também no Evangelho do Senhor Jesus. E hoje as obras do diabo. Bom, hoje eu entrei no Instagram aleatoriamente e quem estava lá de cara foi essa aqui, menina aqui, é filha da minha ex. Eu fui para São Paulo, passei 7 anos lá. Perdão, ainda estou meio gripado, ainda está o tempo de chuva aí. E antes de eu ir para lá, eu já conheci a mãe dela, é uma mulher restrita, né? Não é de curtição nem nada, era cadeirante que nem eu. Então eu já conhecia daqui, aí eu fui para São Paulo, passei 7 anos lá, e lá nós, como já se conhecia, um gostava do outro e tudo mais, se uniu ali como casal, assumimos relações e tudo mais nas redes sociais e tudo, e vivemos como um casal mais de mulher. Então essa menina era pequeninha, mas hoje ela já está uma moça bem grande, né? Uma moça grandona. E quando se juntei com a mãe dela, uma menininha bem pequenininha, já está uma moçona grandiosa. Na presença, claro que ela não é crente, tá bom? Não, é só um modo de dizer na presença do Senhor Jesus, né? E a mãe dela não está mais entre nós. A nossa separação foi natural devido às nossas limitações, então ela morava na praia lá em Manguagá, que é uma praia mais interiorana do estado de São Paulo, lá em São Paulo, e eu morava na capital, lá naquela bagunçaria. Então, vez ou outra, eu descia para lá e ficava um dia com ela lá. A casa do pai dela é grande na frente, e aí de lado tem uma passagemzinha, tem outra casinha lá atrás, então a gente ficava lá atrás, mais ou menos assim, porque eu morava em pé de invasão, de bagunçaria, tem todo tipo de que não presta, então eu não era nem um louco de levar nem ela e nem a mãe dela para lá, que eu não sou nenhum louco, porque eu sei que, digamos que é um inferno a céu aberto, prédio de invasão, morada de invasão, de ocupação e por aí vai. Só mora coisa da pesada. Bom, e hoje nós iremos destruir as obras do diabo. É essas falas que eles falam aí. Se você não falar de política, o diabo é o diabo usando as bocas aí dos canais e de todos eles aí. Se você não falar ou apoiar político hoje, mas é só aquela política que eles querem, tá bom? Não é todos, não, é só o que ele quer, né? Aí você não vai falar de Deus amanhã, da palavra de Deus amanhã, olha só, é até uma blasfêmia, né, meu irmão? Como é que a pessoa vai limitar tanto o poder de Deus, colocando na mão dos homens aí, dos políticos, seja quem for, dizendo que se eles quiserem, ele bloqueia a palavra de Deus, os louvores, bloqueia a menina, bloqueia tudo e ninguém vai falar mais de Deus. Olha só como é que a pessoa esconde o oceano, como é que a pessoa esconde o céu, ou bloqueia, ou seja como for. Ele pode até manipular uma mente, o diabo, através dos políticos mais e tudo mais, usando de bruxaria, macumbaria e tudo mais. Mas e como é que bloqueia o céu? Se a pessoa olha para o céu, está vendo Deus, olha para o mar, está vendo Deus, um pássaro, árvore e tudo está vendo Deus. Como é que bloqueia? Então, isso é coisa do maligno, tá bom, meu irmão? De enfeitiçar as pessoas, de dizer que se a pessoa não falar hoje de determinado político. Bom, eles falam assim no sentido de Bolsonaro, pronto. Se a pessoa não falar hoje do Bolsonaro, da direita e tudo mais, do Donald Trump dos Estados Unidos, aí amanhã ele não vai falar mais da palavra de Deus, porque segundo eles,
o Alexandre de Moraes vai acabar com todos que falam de Deus, olha só, e isso também é do diabo, tá bom? O que eu vejo o ministro Alexandre de Moraes e o STF acabar é com os mentirosos, as fake news, as pessoas que deixam de pregar o evangelho de Deus, do céu, de Jesus, que é a salvação, e vai brigar com eles lá nas redes sociais e inventar mentira deles lá para dizer que o que está sendo feito ali contra os Bolsonaro, generais e tudo mais, 8 de outubro e tudo mais de terror, é montagem do Lula, de PT, de Alexandre de Moraes e tudo mais. Então ele está bloqueando essas mentiras aí, porque as investigações e os processos e tudo mais estão aí nos autos para todo mundo ver que, de fato, eles corroboraram direta, indiretamente, ou seja, como for, com essas situações terríveis para não aceitar o Lula como presidente, aí destruíram tudo. Então, aí eu estou aqui como servo de Deus para lhe dizer, tá bom, meu irmão? Você que ainda sobrou separado na terra, que não está nem para a direita e nem para a esquerda, está só para o céu, para o reino do céu, ele não vai te bloquear não, tá bom, meu irmão? E a palavra de Deus nos diz isso aqui, que não vai bloquear, né? Bom, e nós iremos entrar na Bíblia Sagrada aqui, que é a nossa regra de fé e prática universal. Em Êxodo capítulo 11 vai narrar a história do faraó, que mandou matar os meninos tudinho. Não as crianças todas como um todo, mas os meninos, mais por causa do Moisés, tá bom? Aí a mãe dele colocou ele lá numa morredorazinha, tá, aberto o mar e tudo mais, para não afundar no rio, e jogou ele lá no rio para ele se embora, senão ia ser morto. E a ordem do faraó foi essa, né? Então, o faraó já sabia que Deus ia usar Moisés, pesadamente, o diabo também já sabia, e por isso influenciou o faraó para matar aquelas crianças ali, meninos, de período de determinados anos, para matar. Na verdade, não é Êxodo, Êxodo capítulo 10 está falando das pragas, é Êxodo capítulo 1, que Deus começou a mandar as pragas em cima deles lá, para ver se eles paravam. E no capítulo 1, verso 15 em diante, vai falar: as, as parteiras poupam a vida ao recém-nascido, enfim, muitas parteiras não quiseram fazer aquilo ali, mas a ordem dele é para matar mesmo, né? E o rei do Egito fala para as parteiras de Hebés, nas quais o nome de uma seria Cifra e o nome de outra Puá. Ele disse: quando ajudado no parto, as Hebés vide sobre o assento, se for filho, matai-os, mas se for filha, então viva. Então, era assim, né? Se fosse que nessas meninas, a coisa mais linda de Deus, era para deixar viver, porque não era o projeto de Deus, não era usar ela para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas o diabo sabia que Deus ia usar Moisés, então ele queria acabar com os homens. Então, quem nascesse ali homem, ou então tivesse uma determinada idadezinha ali já, era para matar. Então então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram eu lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. E ainda disse lá o povo lá, digamos que é o Bolsonaro, pronto, é o Bolsonaro. Faraó é o Bolsonaro. Aí ele falou para os 6 eleitores lá, e pegar até os que não são dos seus eleitores, os filhos, meninos, tudo homem, e jogar no rio, matar ou fazer o que for, e só deixar as mulheres que nasceram e estão nascendo. Olha só, que terrível, né? Então, aí você diz: mas e tem o que a ver isso aí com, se não falar de política hoje, não vai falar amanhã? Tem a ver porque
eles queriam matar Moisés, né? Então, desde pequeno, né? Grande e tudo mais, Faraó queria matar Moisés já até na idade também, né? Então, e matou? Não, então se não matou e a palavra de Deus não continuou, ele não continuou pregando, continuou tirando os povos do Egito, as pragas começaram a cair lá, eles morreram no Mar Vermelho e tudo mais, e Faraó passou guiando os povos diante de Deus. Então, o que eu quero dizer é isso, né? Que não é político, eu sei quem for aí que vai bloquear a palavra e a missão de Deus, que é salvar a vida da pessoa, né? A missão de Deus aqui na Terra não é me usar para falar de político B, STF, Alexandre de Moraes, não. Para quê? Qual é que missão é essa de Deus? Que Deus não é bobo, tá perdendo tempo com essas coisas. A missão de Deus é falar para a nação dos Bolsonaro, do Lula e de todos que vivam em paz, que busquem a paz e que vivam na passividade entre os povos, uns respeitando os outros nas suas diferenças e seja lá como for, é isso aí, né? Que o que Deus quer é isso, né? E então pregar o evangelho a toda criatura, para aquele que crê, for batizado no nome de Jesus. Então você já viu que é uma falácia diabólica do diabo, esse negócio de dizer que se você não falar de político hoje, amanhã você não vai falar, porque vai ser bloqueado no mundo, em todos os lugares, a palavra de Deus, e isso é inadmissível, inaceitável, tá? A China, a Coreia do Norte se isolou do mundo, vive isolado lá, né? Então, aí os governos podem fazer lá o que for, porque ela é isolada do mundo, né? Mas já no caso do Brasil, não, porque ela é aberta ao mundo, o mundo todo vê. E se um político, ou seja, quem for um poder, quiser fazer isso para destruir a Bíblia e tudo mais, aí os Estados Unidos é um dos países mais cristãos do mundo, que ele se diz aí, né? Então, aí ele já não vai gostar disso, aí já vai querer entrar com guerra até contra o Brasil, se alguém inventar de fazer isso, de queimar a Bíblia, matar cristão e tudo mais assim, para não querer ver ninguém pregando. É bom, é o que dá a entender, é isso aí que eles estão dizendo aí. Bom, o anticristo vai fazer muitas coisas, mas não é chegado o momento dele fazer isso agora não, porque tem um tempo determinado para tudo acontecer, né? Eu sei que ele vai perseguir, já está perseguindo por aí, destruindo e matando as pessoas, mas não tirar. Olha só, essas meninas tá louvadora, né? Aí estou eu aqui pregando o bom, o ruim, mas eu estou. Aí tem pastor Antônio Júnior, tem tudo aí, o Bispo Leonardo e tudo pregando. Aí, se não falar de político determinado tal, aí ele vai tirar todo esse povo para parar de pregar. Que negócio é esse? Então, Deus não tem mais força, né? É triste, é até uma blasfêmia, tá bom mesmo? Isso é blasfêmia contra Deus, falar dessa bobagem dessa aí. Esses canais aí, esses pessoal de mente cauterizada, de mente usada, deixada usada pelo maligno, de colocar o poder no homem e dizer que agora a influência da palavra de Deus está na política, e sem a política a palavra de Deus não vai adiante. E isso é blasfêmia contra Deus, tá bom, meu irmão? Porque se você for olhar aí, desde os tempos lá de Adão e Eva para cá, até de João Apocalipse, nunca se viu um homem bajulando político, ou então puxando o saco dele e fazendo o que ele queria. Se você for olhar, Jesus pegou 2 discípulos ali. Paulo até brigava contra Herodes, contra Júlio César e tudo mais, para não fazer o que eles queriam, fazer só a vontade de Deus, assim, brigar nesse sentido, né? Para pegar só a palavra de Deus, que inclusive foram até presos Paulo, Pedro, Paulo e Silas, né? Que estavam na prisão cantando lá. Jesus Cristo mesmo foi perseguido até a morte. Então, e se Jesus vivesse bajulando, que nem vive bajulando o Bolsonaro e mais o Júlio César, como é que o Júlio César ia pegar Jesus e mandar matar, ou seja quem for lá, o Herodes, ou seja quem for? Claro que não, né? E naquele tempo não existia esses poderes do diabo assim que nem hoje é lulismo, bolsonarismo, aéciano e por aí vai, massariano, agora tem até Massal aí, turma do Massal.
não tinha esse tipo de coisa demoníaca, era só um que nem Júlio César, Herodes, Pilato, era um só que governava tudo e fazia o que ele queria, né? Que nem Faraó, era só assim, né? Que nem um rei Nabucodonosor, era só assim, quando governou a Babilônia por muitos anos, enfim, era nesse sentido, só eles fazendo aquele cabeça ali, fazendo tudo aquilo ali, né? Dário de peças, Medo-Persa e tudo mais, né? E você vai para mais outra passagem aqui na Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé e prática, em todos os sentidos, e ela é que nos leva para mais pertinho de Deus, louvado seja Deus. Agora a gente vai, aquela parte lá, já, olha aí, foi com Moisés lá que Faraó fez isso, né? Agora também o Herodes, aquelas turmas lá de Pilatos e Júlio César, eles também fizeram com Jesus, tá bom? Aqueles meninos que nasceram ali, naqueles tempos ali, até 2 anos parece, eles mandaram matar, que Herodes ordenou então a morte de todos os bebês do sexo masculino. Olha só, se repetiu a mesma coisa com Jesus, né? Parece até que Moisés estava dando uma alusão a Jesus Cristo, assim. Ele ficou 40 dias lá falando com Deus, orando, Moisés, né? E também Jesus fez a mesma coisa. Você parece que dá até a mesma alusão de um para o outro, né? Do sexo masculino com até 2 anos, pronto, tá aqui, até 2 anos, do bebê recém-nascido até 2 anos, mandar matar tudinho por causa de Jesus, porque o diabo também sabia que Jesus ia ser o rei, não só dos judeus, mas do mundo inteiro, e mandou matar aqui. Segundo Mateus, capítulo 2, verso 16 a 18. São tristes os homens, meu irmão. É isso que os políticos fazem, é isso aí que eles fazem, né? Mateus capítulo 2. E no livro de Mateus capítulo 2, verso 16 ao 18, vai dizer: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, aqueles magos que foram ver Jesus por causa do guia das estrelas e tudo mais, e ser muito mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá dos magos, né? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existia. Olha só, você vê aí que os políticos lá daquela época, como o Bolsonaro, o bolsonarismo de hoje, dando de Trump e tudo mais, já mandava matar para não se cumprir a palavra de Deus. Aí você diz, mas o que é que tem a ver isso aí? Não fale de política hoje para não falar de Jesus amanhã. Tem tudo a ver, porque ele mandava matar aqui as crianças para sabendo que ele ia falar da salvação e de tudo, aí mandava matar para não falar. Então dá tudo no mesmo, dá tudo no mesmo, né? Aleluia, graças a Deus, tá tudo dentro do Espírito Santo aqui, tá tudo no mesmo, tá tudo no mesmo, né? Então, eles conseguiram matar, conseguiram matar Faraó, eles conseguiram matar Daniel, aqueles 3 jovens da fornalha, Daniel na cova dos leões, José nas cadeias, nas prisões e tudo mais, nos buracos, sendo vendido pelo medianita escravo e tudo mais. Tudo isso aí, Jesus e tudo mais, eles conseguiram matar? Claro que não, né? Claro que ele conseguiu matar alguns, muitas, porque Deus permitiu que nem João Batista, mas já tinha cumprido a palavra de Deus ali. João Batista já pregou sobre Jesus, sobre o batismo e tudo mais, ele já tinha pregado. Então, ele só fez matar o que já estava pregado e o que já estava salvo, né? Que é o João Batista, né? Ele matou Jesus, mas Jesus já havia pregado para o mundo inteiro, então ele já, digamos que ele só teve força e poder para matar Jesus, porque Deus quis que se cumprisse a nossa salvação através do sangue derramado de Jesus na cruz, né?
mas só que eles não tiveram poder para matar nem adolescente, nem criança, nem nada, para não calar a Bíblia Sagrada, não calar a palavra de Deus, que é o cumprimento de Jesus e de todos nós, né? Então, como é que os políticos vão matar ou calar ou tirar a rede social de todo mundo? Daí não é só da rede, é do mundo inteiro, porque praticamente quase todo mundo ou fala em Deus, ou bota uma mensagem, ou bota um salmo, ou verdadeiro ou não, mas é bilhão de pessoas fazem isso. Então, ele vai ter que escolher todo esse povo aí, como é que faz isso aí? Não tem como fazer, tá bom, meu irmão? Então pode ficar tranquilo que ele pode fazer as guerras dele para lá, entre lulismo, bolsonarismo, dando de Trump, dele para lá, tá bom? Agora, para bloquear, para a gente não falar, para nos tirar do ar, da rua e tudo mais, para ninguém mais pregar, ninguém mais louvar, ninguém fazer mais nada, então que miséria vai Deus na terra se a gente não vai poder louvar, nem as meninas, nem a gente, nem sair na rua, nem fazer mais nada. Que miséria serve Deus mais na vida da gente? A gente não vai poder fazer mais nada, entendeu? Ou seja, se você não for puxar saco agora de político e não quiser ser puxar saco de político, aí também louvar, pregar e falar de Deus, você não vai. Que onda é essa? Que onda é essa? Aí é muita onda, né? Mas claro que não é assim, tá bom, meu irmão? Deus é poderoso e Deus é o nosso guardião, o nosso guardador da palavra, e aqui vai dizer tudo dentro da palavra de Deus, baseado na palavra, que ele é o nosso sustento, como eu já comi um feijãozinho ali com uma farinhazinha, um frangozinho que a minha mãe deixou de ontem, e um cafezinho tá aqui que eu já fiz, então é o nosso sustento material, humano, financeiro, vida, saúde, espiritual, mente, e também o eterno, a vida eterna é Deus, né? Jesus e o Espírito Santo. Quem nos tira do bolsonarismo, do lulismo, do dono de trumpismo, do papado, do Vaticano, dos falsos profetas, dos candomblé, dos jogos de futebol, de Globo, de tudo, para a gente não viver mais aquilo, nem de PCC, nem de droga, nem de bar, nem de nada. E agora você vai viver uma pessoa postada assim. É claro que eu não saio assim direto não, tá bom, meu irmão? Eu só saio de camisa social, eu saio sempre assim, com calça e camisa social, né? Às vezes eu saía assim quando eu ia pregar, ou então quando eu ia entregar panfleto, mas não é direto assim, eu saio assim direto assim, não, só disser me entender, mais aqui na rede social, tá bom? Aí eu só apareço aqui, né? Desse jeito mais engravatadozinho e tudo mais. Mas na rua, como eu tenho uma tatuagem aqui e eu sei que é do diabo e mão nenhuma não deve fazer, então eu só uso camisa assim, calça social, para ninguém fazer, e não é para fazer mesmo não, que é do diabo, tá bom? É só você olhar as caras dele tudo preta, tudo estranho, que você já vê logo. Então, eu ando normal, social, mas sem ser assim que não estou aqui, né? Então, essas meninas andam todas bonitas, toda maravilhosa, bem vestidas na presença de Deus, louvando nas igrejas, na missão e tudo mais. E como é que agora a gente vai tudo puxar saco de político e a palavra de Deus, como fica? E se essas meninas agora for puxar saco de político lá nas passeatas de camisa de time de futebol da CBF, de Neymar e tudo mais, e como fica as cantorias dos louvores, das missões e tudo mais, que essa safadeza toda aí, tá entendendo? Que não pode haver dois senhores ali no meio, ou você decide para um ou nada, tá aí? Então, aí é Deus que nos livra, livrou eu, livra você e livra elas. Bom, eu acho que elas não vão, né? Mas as que vão também tá no mesmo poder do diabo, andando conforme o vento e a maré. Mas aquelas que não vão, que fica só louvando, só pregando e só fazendo missões, essa já foi lapidada por Deus para esse propósito de não estar que nem idiota na terra, tá bom, meu irmão? Porque o dever do homem cristão, a Chiara Vitória não vai estar nas igrejas lá louvando. Quando eu entro no Instagram, ela está lá. Maria Massal é direto também louvando nas igrejas. Agora a Steph Axe, a Raina Almeida não é muito porque ela ainda é uma criancinha, ainda está em fase de estudo, mas outra tudo já tem a Kemily Maciel e a irmã dela, a Ké Teixeira, porque os pais já se criou ali, então ela é uma dupla mais, digamos que
com uma força um pouco maior que a Raina Meida, no sentido de evangelização, porque ela faz missões na rua e tudo mais, mas já foi o pai que ensinou assim, nessa potência toda, né? A Tainá Vitória já louva nas igrejas e tudo mais, já vejo. A missionária Camila Souza ali em cima. A Gaziela Silva também louvava, ministrava muito nas igrejas. Agora só que ela parou, quando nós vimos ela parou, então ela não está mais fazendo isso aí, mas ela fazia muito tudo isso aí. Então, agora só a Raina Meida que ainda não faz, mas por conta da idade dela também, porque mora no interior, entendeu? Lá no interior da Bahia, não, as outras tudo moram na capital, Fortaleza, São Paulo e tudo mais, Rio de Janeiro, então dá mais viabilidade, né? Já a Raina Meida mora no interiorzinho lá de interior de Ituaçu, na Bahia, afastado de tudo, então às vezes ela está lá numa igreja, uma coisa ou outra, mas é uma igrejazinha local, então não tem essa coisa potência que nem tem as outras de Gideão, de missões, e na verdade eu prefiro mais ela assim, porque ela se contamina menos com as coisas dos homens, de Gideões, de politicar e tudo mais. Então eu prefiro até assim, meu. E Deus também, se ela está assim, é porque também Deus prefere até assim, né? Mas imagina se essa menina agora não vai louvar mais, não vai fazer missão, não vai fazer mais nada, nem ou Gideões ou não, não importa. E agora vai ficar só falando de política, só camisa de seleção de Neymar de futebol. Que onda é essa? Que onda é essa? Aí virou um lixo o Evangelho do Senhor Jesus. Tá aqui só um pastor aí que o diabo botou na minha mente aí e estava me perturbando a noite todinha agora aí no quarto aí. Um pastor que estava no carro dele para lá, de saia, de calcinha, de tudo aí na noitada. Que onda é essa? Que onda é essa? É muita onda, né, meu irmão? Enquanto eu estou brigando com Deus para me dar uma esposa, ele estava com a esposa lá no vídeo pedindo perdão aos irmãos e tudo mais, que ele está fazendo uma investigação. Aí estava de calcinha e tudo mais. Agora só que o diabo botou aquela pesepada, vai ficar a noite todinha ali, não vai estar vindo na minha mente. Olha só que onda, é muita onda, né? Como é que a pessoa é um pastor, né, meu irmão? E eu não posso, não é de se admirar dele ser bolsonarista doente, não. Que eu nem fui pesquisar a vida dele, não. Eu não vou, não, que não soltaram, não, tá bom? Mas não é de se admirar dele ser bolsonarista também, né? Então, mas como é que um pastor, né, meu irmão? Ele é famoso aí nas internet, eu não sei. Tem carro, tem tudo que tá lá no carro lá para ele, lá na noitada lá. Casado e de calcinha e de coisa que nem tá nem programa de a vida de programa, fazendo programa homossexual, sei lá, foi a sujeirada que deu a entender, foi aquilo ali, que é muita onda, é muita sujeira, meu irmão. É muito escândalo. E por isso que Jesus disse, é misto que vem os escândalos no mundo, mas ai daquele que vê os escândalos. Jesus dizendo aqui para nós já lemos sobre Herodes mandou matar as criancinhas também, né? Aí Jesus vai dizer aqui, aqui vai dizer, é porque eu sei que está na Bíblia, mas só que a minha mente não é que nem a dos pastores que estudaram bastante, então eu sei que está, mas eu tenho que procurar aqui para eu chegar lá, é mais ou menos assim, né? Então, e também porque a minha mente já foi muito destruída lá no pecado, com droga, com tudo, então ela não tem. O pastor que pegou para minha conversão numa televisão, ele nunca foi para noite, ele é pastor há 30, mais de 30 anos, então ele disse que nunca teve vício, nunca foi para noitada nem nada, porque ele viveu a vida dele mais cristão ali, então nem usou droga nem nada. Agora eu já usei droga, já usei roubo, já tráfico e tudo, então a minha mente é, por mais que Deus esteja trabalhando nela, mas ela não é que nem a dele de gavar e ele dizer em tal livro, em tal lugar, em tal assim, que nem ele fala, não, a minha não tem, porque infelizmente os meus pecados destruíram por demais. Mas está aqui no livro de Mateus, capítulo 18, também no livro de Lucas vai dizer, no capítulo 17, é necessário que venha os escândalos. Tem hora que diz é misto que vem os escândalos. Mas ai daquele homem, ou ai daquele que por quem vem os escândalos, que nem esse pastor, né, meu irmão?
Claro que Deus vai perdoar dele e vai ter misericórdia dele por estar se vestindo de calcinha e tudo mais, aí na noitada que nem um gay está vestido. Mas se ele estiver fazendo de propósito para dar valor ao homossexualismo e tudo mais e aos programas, aí onde é fogo e enxofre em cima dele, não tem jeito, né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer também assim, né? Eu estava pensando numa mulher ali essa noite, que eu amo muito ela, ela é de outro país, tá bom? Aí eu tava pensando nela assim, querer ela mesma. Eu não minto, então eu tô até dizendo aqui, pronto, querer ela mesma. Eu tava pensando em querer ela mesma e olhar para a foto dela, vídeo dela, que ela tem vídeo, tem tudo aí nas internet, e querendo ela. É mais ou menos assim, tá bom? Então. Aí Deus diz assim, né? Há pecado que eu tô pensando aqui, mas ela não sabe. Então eu tô só pensando e querendo ela e tudo mais, mais ou menos assim, mas ela não sabe, né? Que é fora do corpo, né? E mesmo se eu ficasse com ela, mas é fora do corpo e ela aqui, eu aqui, mas é fora do corpo, né? Agora aquele que prostitui, que vende o corpo, que tá nas noitadas, que tá que não os gays, que tá tudo isso aí, as mulheres lá, aí chega, digamos assim, né? Em São Paulo, lá no Lago de Aroche, no Paissandu e tudo mais. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorioso seja o nome do Senhor Jesus. Elas ficam ali no programa. Aí, se tiver 100 homens durante o dia para fazer programa, ela faz de tudo, tá bom? Com eles lá, tá bom? Então, aí esse pecado é abominável, pior do que esse que eu pensei na mulher, ou então até se eu tiver saído com ela, se ela dissesse, não, eu gosto de você também, homem, então vamos sair, mesmo que eu seja casado e saísse. Bom, então, aquele da prostituição, que a Bíblia vai dizer que está pecando contra o próprio corpo e destruindo a morada e o templo do Espírito Santo, mas pior do que os outros tipos de pecado, outras formas de pecado, aí Deus irá destruí-lo e não tem jeito, né? Olha só, o homossexualismo, a mulher de programa e todos esses que gogoboy, ou seja, como for, que vivem aí nas noitadas vendendo o corpo. A Bíblia fala que é abominável e é pior do que a pessoa foi para um show, conheceu uma mulher para lá, aí foi para um motel, mas ela na loucura ali, mas pelo menos pecaram ali sem intenção de vender corpo nem nada. É isso que eu quero dizer, tá bom? Mas aquele que está fazendo daquilo ali para prostituir, para vender o corpo, para ganhar dinheiro, a Bíblia fala que esse está sem futuro e é terrivelmente abominável diante de Deus. E vamos lá para mais uma passagem bíblica que está aqui, né? A passagem bíblica ela vai vir de onde? É porque eu deixei notado aqui para não esquecer, né? Pronto, aí Mateus capítulo 5 eu já li ontem, mas eu vou ler de novo só para dar mais uma, digamos que, uma força espiritual naquilo que estamos falando. Mateus capítulo 5 verso 17 em diante. E vai dizer o que aqui? Não cuida que vi destruir a lei ou os profetas, mas não vinha abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade, verdade vos digo que até o céu, até se passe, nem um jota, nem um tio, nem nada se omitirá ou se apagará das escrituras sagradas da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar, pois, tudo mais, aí ele está dando ali o sermão, claro que baseado naqueles que desmerecem as escrituras sagradas, que diz que aquilo foi só para Moisés, ou aquilo foi só para aquilo, ou aquilo, enfim, esse tipo de coisa não é bom a gente fazer. Aquele que diz assim, que Jesus transformou água, aí ao invés de ele pegar para a pessoa se limpar, aí ele vai pegar aqui nos canal dele, não sei como for, que Jesus pegou e fez água em vinho, aí dando a entender que os irmãos têm que beber o vinho, uma coisa ou outra. Aí ele vai lá na passagem de Paulo, aí pega lá quando Paulo disse a Timóteo, tome uma vez ou outra uma dose de vinho por causa das suas constantes enfermidades, aí, ou seja, ele vai pegando aquela passagem diabólica, assim, claro, diabólica no sentido de dizer, para validar
o embriagamento e o uso da bebida, tá bom? Mas isso é anticristo, isso é fora da realidade, porque o próprio Paulo disse é melhor ser cheio do Espírito Santo, né? É melhor ser louco, o louco, que todo mundo diz que tá louco, mas do Espírito Santo, né? Eu passo na feira do rolo, às vezes cantando alto, louvando, dando glória a Deus. Eita, tá louco, eita, tá drogado, tá endemoniado, tá louco, então, mas é um louco cheio de Espírito Santo, tá bom? E às vezes eu se vira assim, eu digo, pronto, eu tô louco aqui louvando, né? E vocês estão aí num bar, tão presos, estão na cachaça e nas drogas, vocês estão aí, né? Pronto, então é dizendo a palavra de Deus e indo-se embora e gritando, louvando e gritando, e eles gritando, louco, tá doido, mas porque a palavra de Deus ali está passando no inferno, ali naquele momento, eles não suportam, né? Aí, mesmo que ele esteja lá no corota, no homossexual, ser como for, ele vai dizer que quem está louvando, gritando, tá louco, porque o diabo praticamente já o matou ainda em vida, né? O diabo em forma de pecado, tá bom, meu irmão? Em forma de pecado, né? Bom, e você viu aqui, né? E você diz, mas o que tem a ver um I, um tio, um J, o céu, a terra, tudo se passar e não vai passar a palavra de Deus? Vai, não, vai passar os políticos tudinho, dando de tampa e papa, vai passar tudo, uma palavra de Deus vai ficar que nem já passou os papas, não passou um monte de papa e desceram, Osama Bin Laden não passou, a Saddam Hussein, Adolf Hitler não passou, a palavra de Deus tiraram, não, então se não tiraram, então vai ficar para sempre, tá bom? Então, esse negócio dele dizer aí que não, se não falar de política hoje, não vai falar amanhã, não. Isso é coisa do diabo, isso é coisa maligna do diabo. A gente tem que falar só de Deus, da plenitude de Deus na vida dessas mulheres e glorificar a Deus pela vida dela e de todas as pessoas que faz. Você entra ali no Instagram, no Facebook, em todos os lugares e tá os homens, as mulheres, as crianças, tudo ali pregando, louvando e tudo mais. Então a gente tem que glorificar a Deus por isso. Como é que vai acabar aquilo? Como é que vai tirar aquilo ali? Ninguém tem poder para isso não, tá bom, meu irmão? E tem mais essa, se alguém tentar fazer isso, no mundo todo, claro, não, ninguém não é para ler a Bíblia mais, nem para ir para a igreja, nem para orar, nem fazer mais nada, nem pegar em canal, nem fazer mais nada. Eu creio que Deus manda um estrondo tão grande nessa terra que mais nunca a terra fica de pé mais. Bom, e vamos entrar na palavra de Deus mais uma vez, novamente, hein? Agora já é Jesus contra o Saulo de Tarso, tá bom? Que antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, que era um homem muito estudado, muito, que nesses pastores aí que tá do lado do Bolsonaro, né? Ele era muito estudado para defender as coisas do Júlio César e as coisas inadimadas, que é rigidez e religiosidade, mas só que as coisas espirituais de Deus e discernimento espiritual de ver as coisas de Jesus Cristo, aí ele era morto e perseguia os cristãos, então, olha aqui, ó. Refere-se à pergunta do seu Jesus, aqui, se não me falha, está no Atos capítulo 9, né? Atos capítulo 9, verso 4 em diante. E quando ia caindo em terra, ouvi uma voz que ele dizia, é claro, eu estou falando já adiantado para já chegar em Jesus, tá bom? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem é esse que eu... E disse, quem é esse Senhor? E disse o Senhor Jesus, né, a ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegue, dure para ti recalcitrar contra os aguilhões. Bom, botaram até uma palavra difícil aqui, mas nas outras Bíblias não é assim, é mais fácil de se ler, né? Recalcitrar contra, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali, como é que Saulo perseguia Saulo de Tarso, tá bom? Perseguia os irmãos, perseguia aos órfãos, a viúva de Deus, de Jesus, e Jesus aparece para ele de Paulo, Saulo, Saulo, porque me
me persegue porque anda me perseguindo, quem sou tu, sei o que, é zóio, que ele já estava até cego, que ele já tinha caído do cavalo, estava cego, né? Não estava vendo mais nada, só a claridão, né? Então, é que quando uma pessoa está perseguindo os irmãos, está perseguindo Jesus, aí, vamos supor, ele não vai fazer isso não, o Alexandre de Moraes, que eu gosto dele, tá bom, meu irmão? Já por causa dele prende mesmo, ele é músico, e só dele brigar com ela música, para mim, já, graças a Deus, amém. É porque brigar contra o homem mais rico do mundo não é fácil não, não é fácil não, hein? Mas então, já para mim, já pegou no meu conceito, pronto, o Alexandre de Moraes, mas ele não vai fazer isso. Mas já que eles dizem aí que é o Alexandre de Moraes que vai acabar com as pregações e tudo no mundo todo, olha só, aí acabou-se, né? Então, vamos supor que Alexandre de Moraes faça isso, tira os meus canais, tira as meninas. Bom, não é só tirar o meu, né? Que não é assim, né? Então, se for tirar o meu, tira a Raina Almeida, tira de Pastor Antônio Júnior, tira de todo mundo. Aí ninguém prega, ninguém faz nada. Aí ele já tá guerreando quando o próprio Jesus Cristo, tá bom, meu irmão? E ele não é doido, nem ele, nem ninguém, né? Ele não é doido, né? Ele é doido que ele é humano, ele sabe que ele é humano e tem a fragilidade também dele aí, né? É só pegar o caso do Teori Zavascki, né? Ele subiu no avião, parece que caiu dentro do rio e morreu lá afogado, seja como foi. Então, ele é juiz, é poderoso, mas é humano. A qualquer momento ele morre, então. Então ele não vai nem ser nenhum louco de tirar essas minas do ar, nem pastor Antônio Júnior, nem eu, nem ninguém, né? Ele vai tirar só os que estão bajulando ali, os bajuladores, os que estão inflamando passeata, mentira e tudo mais. Ele vai tirar essas coisas diabólica aí, que de fato é diabólica mesmo e tem que ser tirada. Como aí ele chega assim, né? Aí pegaram uma senhora que estava lá na passeata, com a Bíblia desse tamanho lá na passeata, agora só que sabe, ela não está na passeata, ela estava lá no dia 8 de janeiro, que estava quebrando tudo lá, ela estava lá com a Bíblia lá, então ela não estava pregando, ela estava lá no terror, tá bom, meu irmão? Aí ele quis dizer que prenderam a velhinha, ô coitada da velha, tá aqui a velhinha com a Bíblia aqui, estava lá na passeata orando para Deus, lá na passeata, não estava, tá bom? Ela estava lá filmado e gravado e tudo mais, que ela estava lá no meio daqueles atentados de 8 de setembro, de 8 de janeiro, usando a Bíblia Sagrada ali, se escondendo atrás da Bíblia Sagrada, naquele meio daquelas patifarias, né? E por isso que ela foi presa e condenada por causa disso, né? Aí tem outros idosos aí que ele bota aí, oi, é o que é isso? Eu não sei, é um relógio, porque o Alexandre de Moraes mandou botar a tornozeleira, ele tá em casa lá, o cidadão, né? Aí agora ele não sabe mais aquele Antônio Zeleiro está dizendo que é um relógio e tudo mais, mas é tapinha também, é mentira. Era que ele não estava lá na destruição, foi botado porque ele estava na destruição, tá bom, meu irmão? Nem porque não botou em mim, porque não botou em mim, né? Que ele e o Alexandre de Moraes não vai botar em mim, não, porque eu gosto dele e gosto do Lula e de todo que faz o bem diante de Deus, então. E por que não botou em mim? Não botou em mim porque eu não estava no meio e eu não estava lá, tá bom? Agora ele botou naqueles cascâmaras e tudo, na quebradeira, mata cavalo, mata tudo, quebra polícia, quebra tudo. Ele botou naquelas turmas tudinho ali. Agora, claro que o diabo vai usar de má fé, até os irmãos falsos aí, para dizer que o Alexandre de Moraes prendeu inocente, prendeu eu, não prendeu não, tá bom, meu irmão? Tu aí que tá, ao invés de pregar aí, tu aí que tá que nem idiota aí de político, tu tá dizendo que Alexandre de Moraes não me prendeu não, não me prendeu não, tô solto aqui, eu tô livre aqui para ir pregar na rua, para todo lugar. Ele prendeu os criminosos que estavam no crime lá, nos atos de crime, e foi filmado, foi fotografado e tudo mais, tá bom? Aí eles dizem que aquilo ali foi o Lula que fez aquilo ali, o PT, para incriminar todos eles. Aí ele já disse que o Lula pegou lá, mandou uma pessoa ir lá para. Teve a passeata deles aí de idiota aí, nesse último evento aí. Aí o Bolsonaro tá com a tornozeleira, aí deram um celular a ele, para ele falar lá na passeata lá, para todo mundo ver. Aí disse que foi o Lula que deu aquele celular a ele. Toma, Bolsonaro, vai lá, toma, se incrimina aí. Olha, isso é muito idiotice, é muito idiotice, é muito idiotice, né? Quem deu foi o diabo a ele, quem deu foi o diabo a ele, tá bom? Primeiro que não era nem para ele falar em telefone nem nada, era para ele ficar intocado, escondido e deixar então. Mas mesmo assim ele desapareceu falando para incentivar ou inflamar mais, ou seja, é um transgressor, tá bom, meu irmão? Da lei é um transgressor que não consegue ficar na palavra, não consegue ficar em paz e não consegue ter harmonia ali entre os poderes políticos, do judiciário e todos os poderes democráticos da Terra. É sim, é um rebelde, é uma pessoa rebelde, também uma pessoa rebelde, né?
Esse título aí que tá com as meninas tudo novinha aí, claro que essa aqui não, porque essa são princesa da nossa alma, né? Mais novinha lá de balançar bumbum de funk, então. Tiraram as redes sociais, tudo bloqueado, tudo dele, aí tá certo, né, Alexandre de Moraes? Eu dou até aplauso e valor, tem que tirar mesmo, porque tá o quê? Tá usando criança, tá usando pedofilia, tá usando sistema estranho aí, então tem que tirar, né? Aí tira deles aí que tá praticando mal, tá bom, meu irmão? Terrorismo, falando mal de Alexandre de Moraes, tudo isso, botando apelido e tudo mais, cabeça de ovo, isso, aquilo, outro, enfim, botando. Aí tem que prender mesmo, porque tem que se. Eu tenho que discordar aqui, mas dentro do respeito e baseado na palavra de Deus. Não tá chamando Lula cachaceiro, Lula barbudo, nove dedo, ladrão, Alexandre Cabelo de Ovo, isso, aquilo, outro, botando os apelidos na pessoa. Que tipo de irmão é esse? Que tipo de pastor é esse? Que tipo de pregador é esse aí? Bom, e vocês viram aqui, né, que Jesus falando para o apóstolo era Saulo de Tarso, e depois dali, da queda e tudo ficou cego. Aí foi quando levou ele lá para, se não me fale, Ananias, parece, e para dar o sermão a ele e tudo mais, e orar para ele melhorar e tudo mais. Aí foi quando veio a conversão dele ali. Mas então, aí ele virou o apóstolo Paulo, que é o nosso pregador do gentio e de todos nós no universo inteiro. Aí ele já foi o maior pregador com o apóstolo João e tudo mais, que já foi falar, não mais só ali em Israel, na Judéia e por aqueles povos, mas agora falou para a humanidade, por exemplo, em João 3,16, quando diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no gênero, para que todo aquele que nele crê não preso, mas tenha vida eterna. Aí em Marcos, ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura, ou seja, ele já começou a pegar para a humanidade inteira e não mais ali para a Judéia nem Israel, aí já transpassou a fronteira do mundo todo. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Então, o apóstolo Paulo foi um desses, João, Marcos, Jesus mesmo, que não ficou só ali. Moisés geralmente pregou ali para aquele povo, para aquela circunvizinhança, Abraão e tudo mais. As 12 tribos de Israel já vem se expandindo ainda mais, enfim, foram coisas que aconteceram mais naquele setor específico ali. Mas já do Novo Testamento para cá, aí digamos que Jesus já, Deus já abriu e agora ele pegou não mais só para lá, agora pegou para o mundo inteiro. Aí na Finlândia, na Filipinas, no Japão, em qualquer lugar, qualquer pessoa sabe que está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo que na língua dele lá, né? Que Deus sofreu nigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele sabe também disso, nos Estados Unidos, no Japão, aqui, em todos os lugares que é Jesus Cristo, né? Agora, como é que, se o mundo todo sabe disso, como é que um político, um poder ou judiciário vai bloquear isso aí? Não tem como fazer isso não, tá bom mesmo? Aleluia, glórias a Deus, né? Bom, e aqui vai ter várias passagens aqui, versículo a respeito da palavra de Deus, né? O céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, Mateus 24. Aqui não é só ali onde eu li, não, mas tem várias passagens falando tudo sobre isso também, né? Aí o céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão, Marcos capítulo 13. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais irão passar, Lucas 21. Pois toda a humanidade como a reva, e toda a sua glória como a flor da reva, a reva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Aí aqui está já em 1 Pedro, capítulo 1, falando, né? A reva murcha e tudo mais, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí, digamos que Isaías falou isso no capítulo 40, mas Pedro já veio falar, aumentou ainda mais, acrescentou em 1 Pedro, capítulo 1, Apocalipse 22, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem de tudo já se passou, e faz parte também da palavra, né? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, enfim, e você vai vendo aí
dentro da palavra de Deus, que é humanamente impossível de alguém, de um poder, ou seja como for, ele tirar essa palavra da terra, ele invalidar a obra de Deus, principalmente porque quem está na droga está vendo que só a palavra de Deus. Amém. Deixa para lá, em nome de Jesus, e vamos terminar aqui. Glórias a Deus e aleluia. Quem está num corote lá na Praia da Céu, em qualquer lugar aí no mundo, caído lá, ele sabe que só a palavra de Deus é que limpa ele, não é médico, não é psiquiatra, não é nada, não. Se fosse psiquiatra, médico e tudo mais que limpassem, não havia Cracolândia nos Estados Unidos, na Filadélfia, em Orlando, na Flórida, em todo lugar, Canadá, Japão, Filipinas, em Brasil, em todo lugar, não havia. Então não é psiquiatra, não é médico nem nada, mas é só a palavra de Deus que faz isso. E o ministro Alexandre de Moraes sabe disso, e todos nós sabemos disso, que é só a palavra que faz isso. Uma pessoa que está doente, desenganada pelo médico, não. O senhor, a senhora não tem mais jeito, vai morrer, infelizmente, com poucos dias. Então, quem é que vai consolar e amparar ele? É a palavra de Deus, vai segurar ali, né? É a fé, né? Ou então, mesmo que ele morra, mas é a palavra de Deus que vai segurando ele ali e ele se firmando na fé e pedindo misericórdia, graça e perdão a Deus para não descer à sepultura, além de estar com uma doença terminal, ainda descer sem a palavra de Deus, né? Glorioso seja o nome do Senhor Jesus. Aí uma pessoa que está na cadeia, está preso com lá no El Salvador, tem dele que tem 600 anos de cadeia lá, vai morrer na cadeia, então. Quem é que tira aquele homem, quem é que limpa mais aquele homem ali? Só a palavra de Deus, né, agora, né? Então, um estuprador, um assassino, enfim, todas as sujeiras aí da terra, só a palavra de Deus para limpar, só a mão do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus para lavar, dar vestidura nova, roupagem nova, modos de viver e circunstâncias de vida novo e hábitos alimentares e humanos, de dormir e tudo mais, só a palavra de Deus. Quando eu vivia no mundo, eu vivia nas noitadas, eu vivia nas drogas, eu vivia loucamente, né? E hoje eu não faço mais isso, e hoje eu durmo cedo, hoje eu não saio mais no final de semana, eu durmo, eu não uso mais droga, eu não uso bebida, eu não uso nada, então é a palavra de Deus que faz tudo isso acontecer. É a palavra de Deus que tira a Anitta, Pablo Vittar, funk e tudo mais, mulheres de sensualismo, X-Vídeos, Kid Bengala, Mia Khalifa, Estética Igreja, tudo isso aí é a palavra de Deus que tira, que expulsa e traz tudo isso aqui para a nossa vida. É a palavra de Deus, né? Aí o que a gente ia para a Estética Igreja, para Anitta, para Pablo Vittar e tudo, a gente não vai. Agora a gente vai para as meninas, para a louvação, ouvir elas louvar. É a palavra de Deus que faz isso. É a palavra de Deus que sustenta. É a palavra de Deus que sustenta essa terra. São os homens, são as mulheres de Deus que ainda estão sobre essa terra, que está diante do altar de Deus, mesmo diante das suas fraquezas, da sua fragilidade e até dos seus atos pecaminosos, porque todos nós pecamos, uns mais, outros menos, outros pesarosamente, mas é a misericórdia de Deus que nos alcança e nos enche para nós estarmos aqui, né? Imagina que eu não sou formado, eu não tenho faculdade de teologia, não tenho nada, né? E eu estou pregando aqui dentro da Bíblia Sagrada como se eu fosse um pregador, que nem um pastor. Então, embora que ele tenha uns estudos bons, tem microfone bom, tem tudo bom, e eu não tenho nada disso, né? Mas eu estou pegando também dentro da Bíblia Sagrada, que nem ele, e falando tudo dentro da Bíblia Sagrada, ou seja, é Deus que faz isso, é Deus que nos enche, é Deus que dá. Aquelas meninas, nenhuma tem que ir. Ah, é eu quem eu fiz um louvor agora, eu fiz outro ditado, eu fiz outro de manhã, foi eu que fiz. Não, não, ela não tem.
é Deus que põe na cabeça dela, de outras pessoas, aí aquela pessoa vai gravar na voz de uma delas aí às vezes dá certo, às vezes não dá. Por exemplo, essas meninas, todas elas têm um monte de louvor, mas talvez só um, dois que fica famoso e o resto nenhum fica, enfim, isso também é a mão de Deus, é sorte, que no louvor da Maria Massal, que foi o que mais deu visualizações dessas meninas tudinha, que é o deserto, né? Aí deu mais de 500 milhões no mundo todo de visualização. Então, não é ela, né? Foi Deus que usou uma pessoa, parece que aquela louvor é do Anderson Freire, daquele a sua raridade não está naquilo que você possui, o que faz, enfim, isso é mistério de Deus, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ele canta isso aí, parece que aquele louvor deserto é dele, né? Agora só que nele não deu sucesso, agora só que quando ela gravou, deu. Então, aí já foi Deus que disse, bom, eu quero eu quero a Maria Massal perto do Manuel, pronto, eu quero a Maria Massal perto do Manuel, e agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar o louvor dela para papocar na terra inteira, aí ele vai conseguir ver ela aí. Eu quero ela, Raina Almeida, toda essa menina perto dele. Então tem que botar ela para papocar na terra inteira, através dos louvores, de se vestir bem, de andar toda cheirosa, bonita, e andar a coisa mais linda do Espírito Santo na louvação, nos atos, nas atitudes e nas harmonias e sincronização celestial e humana na Terra. Bom, eu não estou falando de mim não, porque eu estou perdido, tá bom? Eu estou falando delas e de todos os outros que fazem, vamos supor, né? Eu tenho a minha desgraça na Terra, né? Aí esse pastor caiu ontem aí nas redes sociais por aí, lá nas noitadas lá de tanguinha, fio dental, olha só, é triste, né, meu irmão? E que nem roupa de programa, que nem tá fazendo programa, então. Eu já tenho meus pecados malditos, né? Agora só, olha que pecado maldito também um dele de cair desse jeito nas redes sociais no mundo todo, aí não apaga mais nunca, né? Aí através dele que os ateístas da esquerda vai dizer que o evangelho de Cristo é esse lixo aí, é isso aí, tá bom então? Ele foi usado pelo diabo para envergonhar e escandalizar o evangelho de Cristo, e agora o diabo vai usar isso aí de artimanha, subterfúgio maligno, astúcia, para dizer que o evangelho de Cristo é isso aí, que todos nós fazemos a mesma coisa, eu, essas meninas, eles dizem que eu sou do mesmo jeito de Frodério, de Macedo, de Papa e de tudo, eles dizem tudo isso aí, Malafaia, dizem que eu sou do lado do Bolsonaro, enfim, eles me jogam em tudo isso aí, eles aí, os ateístas, todos eles, vai, não vai, então você é da mesma lado do Bolsonaro, do Malafaia, de Frodério, que matou o marido e tudo mais, eles saem jogando no meio de tudo, toda essa lixarada, sendo que nós não temos, nem chegamos perto de nada disso, né? Então, é isso aí, tá bom? Aí o diabo vai usar agora esse caso aí desse pastor que saiu com o tanguinha lá na noitada. Olha só, meu irmão. Aí agora os ateístas vão dizer que essas meninas, todos nós, eu, você, todos nós fazemos tudo isso. Olha só, é assim que eles fazem, tá bom? O diabo, que é para afastar o máximo de pessoas da presença de Deus, tá bom? Ele quer dizer que o evangelho do Senhor Jesus é aquilo ali mesmo, tá bom? Que as pessoas vivem uma vida de fachada, que eu tô aqui de gravata só para tapear, com a Bíblia aqui só para tapear, mas depois eu saio daqui, eu vou usar droga, eu vou botar gay, eu vou para pau, eu vou para tudo. Ele, é isso aí. Ele diz que nem. Eu já vi o Jason Ferratesta dizendo, um rapaz que estava debatendo com ele da Adventista, dizendo que o copo que ele estava lá era cheio de vodka, que ele estava bêbado, pegando ali, debatendo bêbado. Então, ele é capaz de ver o meu cafezinho aqui e dizer que eu estou bebendo também. É assim, tá bom, meu irmão? Olha lá, ó, o irmão ali, ó, o aleijado, ele diz logo assim, né? Aí, o irmão aleijado, primeiro que Deus nem tirou da cadeira de roda, pronto. Então, Deus não existe, ele já diz logo assim, né? Aí vai dizer, e o pior que ele pega ali, ó, olha como ele tá falando ali, ele pega bebendo o copo de cachaça, 51, ou vodka, ou o que for. Ele diz isso aí, que é isso aí, tá bom? Eu vi ele dizendo com o rapaz lá que tava debatendo com ele lá, da Adventista, lá, um rapaz que tem aí no YouTube, que ele tava, vai, não vai com um copo e bebia um gole, aí disse que aquilo ali era vodka, ele tava bêbado, falando ali, bêbado, é assim, tá bom? Agora só que ele não olha os vídeos pegando aqui quantas bebidas de vinho, de cachaça e tudo mais.
e as desgraças que fez em Noé, no rei Lemuel, e por aí vai, e nas nossas vidas por causa de cachaça. Essas pegação, os beberrão que tá na Praça da Sé, tá jogado por aí no mundo inteiro de beberrão, aqueles que morrem. Eu vi um vídeo aí que eu não vi não, tá bom? Aquela porcaria apareceu pra mim que nesse pastor de calcinha aí, tá bom? Eu tava conversando lá, pensei que era uma briga normal de baile, de repente o cara saiu, veio com a arma e matou aquele cara ali, então eu acho que todo mundo viu aí, pra você ver. Então é isso aí, tá bom? É o que a cachaça faz isso aí, mesa de bar faz isso aí, né? Então, aí os ateístas vão usar esse caso desse pastor que está de tanga para dizer que nós também sai daqui, aí tira gravata, tira tudo, aí vai para bar, vai para cabaré, vai fazer tudo, e que a gente vive essa vida aqui só de fachada, e que a gente não é santo, nem é de Deus, nem é nada, só uma vida de fachada, tá bom? Ele diz que todos nós é como a Frodeli. Olha, eu nem sei o que é Frodeli, eu nunca segui ela, nem sei como ela era de política, nem sei nada. Eu só sei que ela era porque matou o rapaz, matou o marido dela, né? Então, aí ele diz que eu sou da mesma iguala e diz que todos nós é da mesma iguala dela, de assassino e matador. Então, para querer invalidar o evangelho do seu Jesus. É isso aí que o diabo faz, tá bom? Agora eu tenho 40 e tantos anos, estou indo caminhando para 50 e eu nem sei se eu chego lá, né? E eu nunca fui preso, nunca tive problema com justiça, não tenho nome sujo, nem Serasa, nem nada, então. E como é que eu sou da mesma iguala de Frodel, tá entendendo? Aleluia, glórias a Deus, tá bom, meu irmão? E, e a palavra de Deus vai dizer com o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia, se firme para cada vez mais. E aquele que caiu, que claro, eles dizem que o cair é do homem, levantar é de Deus, mas não é bíblico, não é força de expressão, tá bom? Mas é bom, ainda vai lá, né? Se levante o quanto antes, porque depois que você cai, a gente cai, aí a tendência é vir todos os tipos de pecado e abominação, e depois que aquilo nos prende e nos joga na Cracolândia, aí para sair de lá é impossível, tá bom? Primeiro que os poderes dos homens políticos não faz nada com relação àquilo. Então, como é que a pessoa sai de lá se não tem força humana nem nada para poder sair dali? Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E aquele que caiu, cuide para não cair na Cracolândia, porque senão se arrombou e se destruiu literalmente, né? Porque, como está em Davi dizendo em Salmo 42, se não me fale, um abismo chama outro abismo, ao som das suas catadupas, sai abrindo abismo e abismo, ou seja, a pessoa era crente, né? Aí caiu. Aí vai pro pornô, vai pro X-vídeo, vai pro Kid Bengala, vai pro LGBT, vai pra cachaçaria, vai pra noitada, vai pra droga, aí quando dá fé, meu irmão, ele perde o rumo de uma vez só, claro que ele era de Deus, aí o diabo vai botar ele lá dentro da Cracolândia, fazendo programa que ninguém e tudo mais, daquele jeito. E agora? Quem tira mais nunca uma pessoa dessa de lá? E a própria palavra nos diz, né? Aqueles que foram iluminados, que receberam o dom e a glória de Jesus e a cruz de Cristo, e agora está fazendo a cruz de Cristo de escárnio, cai, se levanta, é impossível se iluminar novamente, ou é impossível a glória de Deus chegar nele novamente, se ele for um bom pregador, uma boa cantora que nem Gessé e J. Pronto, ó, J. Pronto, J. Não era cantor cristão, né? Evangélico, né? Em apoio. E agora ele está vivendo como se fosse uma mulher, arrancou até o bigolinho, arrancou tudo em apoio. Quem é que vota uma pessoa dessa mais nunca para ser assim? Mesmo que ele volte para ser assim, se ou tapia ou não, aí voltou a se vestir assim que nem eu, mas ele arrancou o bigolinho, arrancou tudo, e agora? Quem é que bota mais tudo no lugar de voto? É isso aí, tá, que é o diabo, é isso aí, tá bom, meu irmão? O Gessé Aguiar, que ele canta muitos louvores, né? É alívio, Deus está te ensinando a ser forte, e um monte de louvores bonito, a reforma, aquele Carrano Almeida canta, a reforma é ele dele também. Enfim, ele tem um monte de louvores bonito, né? E agora ele tá vivendo que nem gay, agora homossexual, então. E quem limpa, o problema agora é quem vai limpar esse homem agora de gay, para ele voltar a ser aquele louvador de fazer louvores bonitos e inspirar tudo mais. Quem vai fazer isso aí?
O problema está aí, né? Que Deus abençoe, que Deus ilumine a tua vida e que você possa estar protegido, possa estar firme na fé, na rocha inabalável que é Jesus, que é a pedra angular, a rocha inabalável, e que não venha cair, não venha titubear, e que mesmo que oscile, que nem eu tenho meus pensamentos também oscilando, às vezes eu desacredito por total de Deus, mas que não deixe perder a fé por total, porque o homem sem fé é que nesse tipo de homem aí que bota ponta, bota tatuagem, bota caveira, bota tudo, e quando a pé ele fica parecendo um bicho em forma de humano. Então, homem sem fé é isso aí, tá bom? Que Deus. Bom, isso eu só tô dizendo isso aí, né? Mas ele pode ser um violento, um criminoso, um estuprador, um homossexual e um político ladrão, enfim. Aí você vai espalhando com todos os lixos da terra. Então, o homem sem fé, o homem sem Deus, é isso aí. Que Deus te abençoe. E até mesmo prostituto, tá bom? Que eu vejo nas internet aí, a pessoa é casada, aí se a mulher passar 2, 3 dias sem fazer amor com ele, ele já vai pro cabaré. Ele diz que vai lá, que no cabaré tem, não falta, enfim. Então, o homem sem Deus, o homem sem fé, é isso aí, né? Ele, ele não aguenta nem passar uma semana com a mulher sem fazer o ato sexual com ele. Mesmo ele dormindo com ela ali na cama, o cara que vai dormir, mas não tá vendo ato sexual, mas pelo menos ele tá dormindo com ela ali, né? Mas ele diz, então eu vou pro cabaré que lá as mulheres não vai negar e não vai faltar, enfim, olha só, o homem sem fé é isso aí. O homem sem fé só busca lixo e coisa que não preste no corpo. E que Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te proteja e até mais. Tchau, tchau. Em nome de